Está começando o Fala aí BNI, o podcast que transforma vidas e negócios através do poder das conexões. Sou Mariana Rocha e estarei recebendo aqui pessoas incríveis que suas histórias já foram transformadas. Vem com a gente. E hoje o meu convidado é Léo Pedrosa. Léo é consultor empresarial e sócio da BRM Gestão e do Eleve Mais Educação. Especializado em estruturar estratégia, governança e performance para empresas em crescimento. Ao longo da carreira, tem ajudado os negócios a saírem da dependência do fundador e alcançarem maior eficiência e sustentabilidade por meio de métodos práticos de gestão. Fora do trabalho, é um praticante de Krav Maga, apaixonado por RPG de mesa e movido pela busca constante do autoconhecimento e trocas de experiências. Seja bem-vindo, Léo. Que prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Mari. Fico muito feliz de estar por aqui. Agora eu quero saber o seguinte, que você conte um pouquinho sobre a sua história de vida profissional. Você sempre seguiu nesse ramo da gestão empresarial? Como é que foi? Conta pra gente. Não. Eu sempre estive ligado ao meio empresarial, né? Eu sou neto de panificadores e desde pequeno eu acompanhava muito meu avô na panificação, né, no início. Depois eu passei a acompanhar meu tio, Jairo Melo, né, no início da advocacia. Eu fico brincando que ia para lá quebrar os computadores, né? Acompanhava ele estudando, mas não entendia exatamente o que era o mistério da advocacia. Então, anos mais tarde, a advocacia ela me encontrou, eu não fui ao encontro dela, né? Acabei indo para o direito, né? Na época o vestibular aqui em Maceió não tinha publicidade, que era a minha intenção inicial, então foi muito pela afinidade com a área de humanas, leituras, etc. Publicidade? Olha aí. Foi o que passou pela minha cabeça por conta de criatividade. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de inventar, de desenhar, sempre estive ligado um pouco a isso, né? E acabei indo ao direito por conta da escassez de oportunidades e pela referência do próprio Jairo. No meio do curso, eu acreditava que iriam me ensinar no curso de direito a advogar, e você sabe muito bem que não é nada disso, né? Nos ensina a serem operadores do direito. Exato. Então, o Jairo me fez a proposta para estagiar no JGM Advogados na época, né? Jairo e Jorge Mello Advogados Associados. E anos depois, em 2010, depois de uma atuação ali voltada para empresas, majoritariamente construtoras, principalmente na área de contratual, responsabilidade civil, um pouco de imobiliário, eu entendi que o momento do direito, o momento da advocacia, como a gente conhecia, né, que era advocacia muito contenciosa, ele não fazia muito sentido para mim. E aí, em 2006, eu tinha entrado em contato com o planejamento estratégico pela primeira vez na figura do Noaldo Dantas, que conduziu o primeiro planejamento do JGM Advogados. E eu fiquei encantado por aquilo, né? Eu não sabia que existia, não sabia que aquilo tinha o poder de transformar organizações, nem ao menos enxergava o escritório como uma empresa, veja você, né, o quanto isso é contraditório. E em 2009 eu conduzi o meu primeiro planejamento estratégico pessoal, também com o Noaldo, que é uma das minhas inspirações de carreira. Na época, eu projetei no planejamento uma carreira dentro da advocacia, né? A gente até brincou que era ser a última Coca-Cola gelada da festa. Só que em 2010 eu percebi que aquilo não fazia sentido para mim. Não fazia mais, e foi quando você decidiu fazer essa migração. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Entendi. E depois eu vim entender que era da essência da definição da estratégia, né? É dizer não para outras coisas, mas eu não sabia para o que eu estava dizendo sim. Perfeito. Eu passei ali entre 2010 e 2013 advogando de forma autônoma, pequenos casos, principalmente o não contencioso. O contencioso já tirava muita energia. Já saindo um pouco daquilo que não estava fazendo mais sentido para você, né? Exatamente. Eu brinco que a minha mania de controle foi que me levou à gestão. Né? Em 2010, foi a minha primeira decisão profissional consciente, no sentido de escolha de carreira. Em 2013, depois de eu ter passado aí esse hiato, né, na carreira pensando em como eu poderia aproveitar melhor as coisas que eu aprendi na advocacia, não somente a base técnica legal, mas a base negocial, a base relacional, a mente muito voltada para solucionar problemas, né? A ideia da resolutividade, e aí eu comecei a resgatar essa ferramenta do planejamento estratégico pessoal. Sim. Em 2013, eu decidi fazer um MBA em gestão e administração de negócios. E aí, 3 meses depois desse MBA, eu estava como gerente operacional de 3 negócios, inclusive o escritório, onde eu trabalhava como advogado. Olha só. A consultoria mesmo, ela vem em 2017. Eu pensava em seguir carreira executiva, e em 2017, com a notícia da gravidez da minha primeira filha, eu decidi fazer um outro movimento, que era o movimento da consultoria. Inicialmente eu me voltei muito
para o que eu sabia, que era a realidade de 2 escritórios de advocacia, pouco se falava sobre gestão legal no mercado, né, além da Lara Sellen, que é a grande referência da área. E eu decidi trazer isso para aqui, para a perspectiva do estado de Alagoas. Tanto quanto inovador, né? Bem ousado, porque Sim, sim. nadando na contramão do que o mercado estava ali na época, né? Eu penso muito numa perspectiva mais de resolução, né? O que é que eu posso fazer, o que é que eu quero fazer, o que é que eu posso fazer com o tipo de recurso que eu tenho. Também, anos depois, eu vim entender que isso compõe um triângulo essencial para se definir o que é estratégia dentro do planejamento. E aí, né, com base nisso, em 18, eu fundei, junto a alguns outros advogados, Robson Costa, Diogo Nobre, Bruno Lisboa, Isa Tenório, né, a gente fundou a primeira comissão de gestão legal e empreendedorismo jurídico da OAB Alagoas. Foi a primeira vez que se teve um movimento oficial, voltado, né, nesse sentido. Para iniciativas para educar o mercado sobre gestão de escritórios. Aquela mesma virada que eu tive em 2006, né, quando eu vi que um escritório era uma empresa, né, a gente quis trazer isso, eram pessoas com a mesma ideia, com a mesma inquietude. A gente começou a promover algumas iniciativas. Pela experiência que você tinha também da área, de saber que isso precisava ser trabalhado pelos advogados, sim, né? Sim, definitivamente. Não só o MBA me deu essa visão, né, mas as experiências profissionais prévias e as que vieram depois, porque no período em que eu fiquei como gerente operacional, além do JGM Advogados, eu estive na Ciclos Empresas Familiares, que é uma empresa voltada para consultoria em sucessão empresarial em negócios familiares, ou seja, uma coisa bem específica, né, bem particular, e na Royal Gestão Financeira. Foi a primeira vez que eu tive contato com o universo da gestão financeira, que a gente sempre acha que está muito atrelado à contabilidade, aliás, e confunde, inclusive, com a contabilidade. Então, isso expandiu horizontes para mim, né? Depois disso, vieram MBAs em gestão de projetos, certificação como conselheiro consultivo ágil, master em governança, que foram ampliando cada vez mais essa visão. Quando eu comecei a sair da perspectiva da atuação com a advocacia, que era tudo que eu conhecia, esses clientes de advocacia começaram a me indicar clientes fora da advocacia. Sim, aí você e era um universo que eu não conhecia em outras cadeiras, como eu conhecia o escritório. E aí foi quando eu trouxe, né, eu fiz o convite ao meu hoje sócio, na época tinha sido meu professor de estratégia e conduziu também o planejamento do JGM em 2017, a convite meu, que é o Adriano César, e a gente começou a atuar com outros mercados. Então, eu cheguei à consultoria depois de todo esse processo, né? O que eu havia pensado para minha carreira inicialmente na advocacia não foi o que eu havia pensado quando eu comecei a cogitar estar na área de gestão, de organização. Então, inicialmente, a ideia era seguir carreira executiva e depois veio a consultoria e é onde eu estou. E me fala uma coisa, Léo, sobre a motivação que levou você a optar pela área da estratégia. Agora, como é que é a sua perspectiva com relação às empresas saírem dessa dependência do fundador nas mais diversas áreas? Porque você atua independente do ramo, não apenas na advocacia, que era da sua expertise, que você já trabalhava com isso, então você sentia as dores e já sabia quais eram muito bem. Sim. Como isso se aplica nas demais áreas? Olha, a perspectiva da diminuir a dependência do fundador varia bastante, Mari. Porque cada negócio tem uma história por trás, né? E tem pessoas agregadas a esse CNPJ. Quanto mais solo o negócio menor a possibilidade de você reduzir essa dependência. Por exemplo, mês, né? Você 360, gestão, operação, os papéis se confundem, né? Você é a equipe, como a gente chama. Mas em negócios onde você tem uma estrutura, tá? Você tem uma equipe, você tem lideranças, você tem mais sócios, inclusive. É fundamental, primeiro, que o gestor identifique qual é o seu real papel na organização, tá? Ou aquilo que você é melhor, que você tem mais treinamento e que você tem mais talento para fazer. Isso não significa exclusivamente que essa tua formação é quem vai guiar o que de fato você é melhor. Por exemplo, na sociedade de advogados, você tem várias pessoas com a mesma graduação, com possivelmente até algumas especialidades em comum, né? Mas existe mais vivência, mais afinidade e tal. Isso. Só que a gente está discutindo isso, o papel operacional do gestor. Quando a gente quer discutir exatamente como ir desvinculando somente desse papel, porque há um mito no meio da gestão onde empresários abandonarão o operacional. É muito, muito pouco provável. Tá? Quanto menor porte da empresa, é improvável que isso aconteça, né? Você vê agora esse movimento hoje onde fundadores de grandes marcas
tem estado cada vez mais à frente dessas marcas, Isso. tem personificado, né? Perfeito. É a história do founder-led marketing, marketing baseado na figura do fundador. O conteúdo que se grava, a aparição no evento, a palestra, isso é operacional, tá? Então, essa ideia de que eu vou abandonar completamente o operacional, ela não faz muito sentido. Agora, que o operacional dependa de mim, mesmo que eu seja a pessoa mais qualificada, bacana, eu posso treinar, trazer pessoas para o negócio, treinar essas pessoas com base em processos, aí eu não estou falando processo judicial, estou falando processo de trabalho, né? Quais são as regras, quais são as balizas, qual é o padrão de qualidade que a empresa tem para que aquilo seja executado não do meu jeito ou do jeito dos fundadores, mas do jeito da empresa. Então, só é possível... Para não perder essa identidade, né, da empresa. Totalmente. Só é permitido, né, só é possível acontecer dentro de um negócio uma delegação eficiente, uma passagem de bastão quando você tem esses processos bem definidos. E aí você consegue entender quem está em uma camada mais de execução, uma camada mais operacional, quem está numa camada onde você lidera e discute tanto estratégia quanto discute operação sem necessariamente estar envolvido em todos os pontos da operação, que é essa camada tática, e a camada estratégica que decide o futuro do negócio, que toma as principais decisões, né? Princípio de Pareto, 20% do esforço por 80% do resultado. Então, o gestor, quando se entende que está nessa posição de fato de tomar as principais decisões, de guiar, treinar pessoas, trazer pessoas para dentro do negócio para que elas executem os processos de acordo com as regras, esse é um gestor que cada vez mais sai de uma posição onde o negócio depende, onde tudo gira em torno dele e muitas vezes eu brinco que esse cara é o gestor SAMU. É gestora SAMU, né? Ele está sempre com aquela sensação de que está apagando incêndio, de que quando ele sai da operação tudo vira um caos. Então, assim, é possível? Sim, é. Mas exige todo um processo de desconstrução e deconstrução, tá? Desconstrução eu falo muito do ego. O empresário colocar o ego um pouquinho do lado, mesmo que ele seja o técnico mais qualificado, a pessoa com mais experiência, mas para trazer pessoas ao negócio que possam executar essas múltiplas funções que têm um determinado valor, mas o que ele exerce para o negócio tem um valor e impacto muito mais significativo no resultado que ele pretende. Olha, vocês viram uma aula, viu? Se vocês não tomaram nota, volte um pouquinho aqui, alguns minutos, porque vale a pena cada detalhe. E isso, né? Quando nós não sabemos como estamos, como a nossa empresa está, os passos dados, eles podem ser muito aleatórios e não gerar o resultado que se espera. Porque nem sempre quantidade de coisas a fazer ou ações executadas significa uma estratégia assertiva ou resultados possíveis alcançados. Então, no geral, essa parte estratégica eu posso arriscar dizer que é o esqueleto de uma empresa, é o que garante a sustentabilidade e a progressão futura dela, né, Léo? Estratégia tem muito a ver com destino, Mari. Que você falou agora há pouco. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar tá bom, mas será que tá bom mesmo, né? E a gente vê muito essa cultura no mercado do resultadismo. Eu quero resultado, cara. Qual é o resultado que você quer? Como é que esse resultado impacta no resultado maior, no grande objetivo, né? Na coisa a longo prazo? Então, estratégia tem a ver com destino. Perfeito. Tá? Eu quero chegar aqui. Eu tenho algumas métricas, alguns números que vão me dizer que eu cheguei naquele ponto. Todo o caminho aí vira uma questão de flexibilidade e adaptabilidade. Estratégia é direcionamento. Como essa estratégia vai acontecer, aí são as ações que vão estar ou em camada tática ou em camada operacional que vão viabilizar aquela estratégia. Me preocupa muito quando eu vejo no mercado a palavra estratégica sendo utilizada como um sobrenome para todo tipo de coisa, para agregar um determinado valor. É como hoje se fala em neurociência, por exemplo. Né? Existem dados, existem isso, aquilo, outro, certo? Vamos excluir esse termo mais gasoso, mais subjetivo. Vamos trazer para uma perspectiva mais real. Se aquilo te leva a esse objetivo maior, aí sim você pode dizer que é estratégico. Do contrário, pode ser algo situacional, pode ser algo momentâneo, né? Algo que faça sentido dentro de um curto horizonte de tempo. Perfeito. Mas se esse conjunto de curtos períodos de tempo te levar a algo que a longo prazo você pensou, aí também você pode chamar de estratégico. Muito bom, muito bom. Agora eu quero saber um pouquinho sobre como você conheceu o BNI. Fala pra gente. Já tinha ouvido falar? Foi um convite de alguém? Vou até molhar a palavra aqui agora. Chega, cadê um brinde aqui com a nossa caneca? Olha aí. Fala aí, BNI. Como foi que você conheceu? Bom, o BNI chegou para mim através de uma cliente e amiga hoje, né, a Jéssica Delmoni. Ela é uma advogada aqui de Maceió e se mudou para Foz do Iguaçu. E eu entendi bem quando ela se filiou exatamente o impacto que estar no BNI trouxe, né?
Abertura de portas. Você vê uma pessoa que saiu daqui para uma outra região, sem contatos, sem entrada de mercado. O escritório dela era viável pela clientela que ela tinha aqui, né? E o modelo de atuação hoje permitia com que ela continuasse executando trabalho. E eu percebi exatamente o impacto que isso teve no escritório, no crescimento do escritório, na abertura de oportunidades, na mudança de mentalidade. Até porque o produto dela, ela era muito mais adequada à cultura do Sul do que à cultura do Nordeste, por uma questão apenas de maturidade, né? Compliance trabalhista é algo que é relativamente nova a discussão. Mas lá não, já não era tão nova assim. Então eu vi exatamente o quanto isso deu capilaridade, deu entrada, permitiu parcerias, reforçou redes de contatos. Eu não estou falando somente da venda direta, dos negócios gerados, mas das possibilidades que abriram para que ela gerasse negócios, se posicionasse dentro de um mercado estrangeiro, né, que ela estava completamente ausente, sem nenhum tipo de referência. De referência para começar, isso fortaleceu. Né? Não, veja você que hoje, o que era um escritório individual, né, claro, montou-se uma equipe com uma base local. Ela começou a atuar em parceria muito com outro escritório e hoje os escritórios se fundiram, né? Então, ou seja, expandiu. E eu acompanhei isso esse processo, loco, né? Todo esse processo. Então, você viu ali, muito próximo, o impacto real que esse sistema, que essa metodologia gera. Exato. Né? Ninguém me contou, eu estava lá, eu vi. Para provar, né? E aí eu participei de uma reunião como convidado para entender como era a sistemática e me encantou muito no BNI foram os dados. E me diz uma coisa, como foi essa reunião? Mari, como você... A primeira, como você falou, dos dados, isso foi o que te impactou mais no momento da reunião? Quando eu vi dados de desempenho, né, performance das pessoas lá, medida por desempenho, quantidade de reuniões realizadas, oportunidades geradas, isso também me chamou muita atenção, como sendo um indicador mestre até maior do que o valor financeiro dos negócios gerados. Então eu disse, realmente isso aqui é sobre conexões reais e como isso impacta na tua expansão dentro daquele ecossistema, né? Isso me deixou dizendo, poxa, por que a gente não tem algo assim aqui em Alagoas? Porque a grande parte dos grupos de networking que se formaram aqui eram mais grupos relacionais e no final do dia acabava juntando alguns empresários com muita gente que também empreende, né, na prestação de serviços, mas tentando fazer uma venda direta. Sim. Então, esses grupos perdiam força ao longo dos anos. A caça de negócios. Vou me vender a qualquer custo, ou então vivendo à margem da superficialidade. Perfeito. Vai, tira foto, dá o @ no Instagram, começa a seguir e aí morre ali. E também era uma relação puramente comercial. Ou tu estava comprando algo, ou tu estava vendendo algo, né? E eu vi no BNI uma outra perspectiva de atuação, outra metodologia. Então, quando o BNI foi trazido aqui para Alagoas, né, inicialmente pelo Madison, eu recebi o convite para participar de uma das reuniões de corais, mas assim, a lógica familiar na época não permitiu. Quando o segundo capítulo foi aberto, e mais uma vez, né, uma cliente minha, no caso a Valéria Fidelis, foi quem se juntou ao capítulo, eu comecei a ver quem eram as pessoas que estavam, como estava transitando, como o grupo estava crescendo rapidamente, e eu entendi que era o meu momento de estar lá e trazer isso para o meu negócio, tá, para a BRM, como aconteceu para o escritório da Jéssica e para tantos outros negócios que estavam já dentro do BNI, né? Os reportes iniciais da formação do primeiro grupo foram muito positivos. E, assim, sem dúvida, influenciaram muita gente a estar no segundo grupo, e aí agora a gente já tem um terceiro, um quarto, e assim vai. O Léo, hoje, né, completando um ano da gestão como presidente do grupo BNI Marechais, vai ser renovado agora por mais um ano, continuará sendo presidente do grupo e o trabalho que ele vem desempenhando como um dos papéis de liderança vem sendo fundamental para o desempenho de todos nós, do BNI. E, Léo, me diz uma coisa, depois dessa reunião ali foi a sua decisão de entrar, foram esses dados, foi o impacto geral, não foi meramente por uma oportunidade que surgiu, até porque ela já tinha vindo, né, num primeiro momento, quando se tornou inviável por conta da sua história familiar. Mas o que mudou na sua vida e nos seus negócios depois que você ingressou para o BNI? Qual foi a verdadeira mudança que você percebeu até então? Olha, ele me trouxe exatamente o que eu esperava que ele me trouxesse, né? Como eu falei, no caso específico da Jéssica, a capilaridade que isso deu a ela no mercado que ela não conhecia, né? Eu já tinha alguma presença de mercado aqui e isso aumentou. O número de referências aumentou, mas o que eu achei mais valioso para mim, eu até falei em um dos cortes de rede social para o BNI Marechais, foi a minha rede de parceiros. Tá? Não só a rede de referências, de pessoas que vão me conectar a outros negócios, mas antes eu não imaginava que existiam pessoas capacitadas ou com histórico de mercado mesmo, com track, como chamam, né? Para trazer valor para alguns projetos que eu tenho.
especialistas em determinadas áreas que fogem da minha área de especialidade, onde eu posso agregar pessoas até, né, completamente fora da prestação de serviços, com quem eu posso contar para montar projetos específicos, ou desenvolver projetos, ações específicas para fortalecer isso e trazer mais valor, não somente para a minha rede de clientes, mas também para a rede de clientes deles. Perfeito. Então, o que foi mais valioso para mim foi isso, né? Expansão de horizontes para parcerias, para negócios também, pelo contrário. Isso é inevitável. Né? Não tendo o que reclamar, né? Tanto das referências geradas, quanto das referências que eu, né, abri portas. E eu pensei muito nisso, sabe? Como eu conhecia a base da metodologia, né, a história do Giver's Gain, do Contribuir para Ganhar, quando eu vi o Grupo Marachás se formando, eu vi as pessoas que estavam alocadas, algumas eu já conhecia de mercado, algumas que tinham sido minhas clientes, outras não. Eu pensei muito, para eu entrar, eu preciso trazer algo. O que é que eu vou trazer para esse grupo, né? Que possibilidades de negócio, que aberturas, que conexões eu posso movimentar na minha rede, aí não só profissional, na minha rede pessoal também, para trazer oportunidades para essas pessoas. E na medida que o grupo foi crescendo, que o grupo foi evoluindo, né, hoje temos quase 50 membros, as conexões foram aprofundando, as relações foram, né, a convivência com algumas pessoas, não somente no âmbito profissional, e aí a gente começou a enxergar, poxa, de que maneira a gente pode fazer essas ligações, né? Então, as ligações que são feitas, acho que é o segundo maior benefício, né? Muito desses valioso. 9 meses de BNI. Eu acho que o capital humano que a gente acaba desenvolvendo toda semana, naquele dia específico, com aquelas pessoas específicas, assim, é o capital humano muito rico, com pessoas que estão compartilhando o mesmo sentimento e propósito de mercado, né? Tem alguma história ou algum momento muito marcante de parceria ou de negócio que surgiu dentro do BNI que você queira compartilhar com a gente? Tem sim. Em um dos 1 a 1 que eu estava conduzindo, lá dentro do BNI, um empresário me confidenciou uma necessidade específica e eu sugeri a ele que se conectasse a uma outra pessoa do grupo, porque ela tinha uma especialidade que era mais... tem, né? Mais completa que a minha, uma carta de serviço mais completa que a minha e falava exatamente a mesma língua dele, ou seja, ela também estava inserida no segmento que ele atuava, embora com um serviço diferente. E não sei exatamente o que é que gerou nele, não sei se gerou essa confiança de dizer, poxa, esse projeto poderia ser para mim, mas não é para mim. E justamente por conta dessa filosofia do Giver's Gain que eu falei agora há pouco. Você tem alguém que é mais adequado a estar e trazer o valor que você precisa. Isso gerou uma oportunidade onde envolveram outras 5 pessoas dentro do BNI, né? Olha aí, um Power Team. Um Power Team. Nem antes mesmo da gente saber o que era um Power Team. Exatamente. Né? Ele disse assim para mim, Léo, tem tanta gente ali que eu entendo que tem valor, que eu entendo que tem algo que pode agregar na minha estrutura nesse momento, mas eu não sei exatamente como conduzir. E aí a gente construiu um projeto, um modelo de atuação onde essas 5 pessoas pudessem estar, né, juntas, trazendo aquilo que ele precisava. Ou seja, a gente não precisou sair do grupo para gerar um negócio muito bacana e principalmente, Mário, eu não falo só do negócio pelo negócio em si, sabe? Mas uma oportunidade de a gente trazer uma melhoria, unindo esforços e é algo que vai reverberar dentro e fora do grupo. Se tornando uma ferramenta valiosa de crescimento para os seus clientes, né? Perfeito. Então, essa expansão que o Power Team proporciona é muito interessante, o impacto que isso pode gerar, porque aquelas competências reunidas atendem exatamente àquela necessidade, né? Pois é. E quando poderia acontecer isso se você não tivesse uma rede de relacionamentos fortes e que você realmente confiasse e soubesse da entrega deles, né? Provavelmente não aconteceria, Mário. Provavelmente essa reunião de lá sairia para que eu apresentasse uma proposta, talvez viesse a ser contratado, talvez não. No curso do processo, a gente provavelmente recomendaria a contratação de algum ou de alguns profissionais, né? Com um expertise mais direcionado para a necessidade que ele tinha, e a gente ia ter que procurar no mercado ou deixar essa... Correndo o risco, inclusive, de não ter uma entrega que satisfizesse ou não fosse completo o suficiente para a necessidade que estava apresentando ali. Ou pior, Mário, deixar a lacuna, dizer, olha, você precisa disso, mas eu não conheço alguém no mercado que possa vir atender a sua necessidade nesse ponto específico. E lá, ele mesmo já havia identificado, só que ele não conseguia pensar, poxa, eu não quero trabalhar com, 5 consultorias ao mesmo tempo. Sim. Tá? Então, de que maneira a gente pode fazer um projeto estruturado e sequenciado, onde eu consiga trazer o expertise de vocês para desenvolver certos pontos que eu entendo que são necessários na minha empresa?
A melhor história que eu tenho de BNI, né, nesses 9 meses foi essa. Muito bom, muito bom. Agora eu quero, sabe o quê? Que você defina o BNI com uma única palavra. Agora, não vale dizer conexão, não vale dizer network. E você é um cara estratégico e muito criativo, então eu quero que você saia do óbvio. Você mesmo já me disse que, né, você não é todo mundo, que tudo que todo mundo gosta, você também não gosta muito. Então, seja criativo. Dou-lhe uma, tá pensando. Dou-lhe duas, vai, manda aí que eu quero ver. Eu vou usar um sinônimo, Mária, ligação. Olha, valeu. São as ligações que a gente estabelece, né? Seja para geração de negócios, seja para aumento dessa rede de parceiros, e você pode multiplicar e trazer mais valor para as pessoas que estão dentro do seu ecossistema, né, das suas bolinhas, como a gente fala. São as ligações pessoais que a gente desenvolve. É possível desenvolver amizades no BNI, sim, é. Não somente ou exclusivamente ligadas a negócio. Então é muito bacana você ter contato com outras histórias, né? Eu gosto muito da perspectiva de que acho que é uma frase do Mandela, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou aprendo. Muito bom. Né? Então a gente está sempre aprendendo com outras histórias, com outras experiências, né? Cada momento que você tem de conhecer um novo negócio, uma nova perspectiva, um novo produto, um serviço, ou até mesmo coisas que você já sabe que existia, mas não sabiam que eram entregues daquela maneira. Essas ligações são o que há de mais rico dentro do BNI. Muito bom. Agora, o que você gostaria que as pessoas soubessem de você e que elas ainda não sabem? O que você gostaria de comunicar para as pessoas? Algo que você tem. Ria não! Bora lá que eu quero saber. Algo do Léo, que o Léo é, que talvez as pessoas não percebam isso seja valioso. Tem alguma coisa aí que você queira? Não que passe pela minha cabeça. Que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você e elas não sabem? Eu lhe devolvo a pergunta, Mário. O que é que você acha nesse tempo, 9 meses aí de convivência? Bom, o que eu acho... Primeira percepção, vamos lá, sobre as minhas primeiras percepções. Você é um profissional sério, competente, que você é metódico, isso é totalmente perceptível. Mas algo que não é percebido tanto no primeiro contato é o seu lado gentil e acolhedor. Que nesse formato de homem bravo tem uma pessoa muito doce, carinhosa, gentil. Então, eu acho que esse é uma fatiazinha do Léo que, graças a nossa convivência, todas as quintas-feiras no BNI Marechais, hoje eu posso ver isso, mas talvez algumas pessoas não tenham esse privilégio de ver. Olha então aí. Eu respondi. Não respondi, minha gente, porque atrás dessa cabeça careca e dessa barba aí tem uma pessoa muito gentil. Tem uma pessoa aqui, né? Tem uma pessoa, apesar de tudo, apesar de ser metódico, de bacana, gostar das coisas. Vivendo e aprendendo, né? Olha aí, tá vendo? Já deixei. Veja aí mais uma vez o poder dessas ligações, né? Dessas Exato. Conexões. A gente acaba descobrindo coisas sobre nós mesmos, né? Que talvez não tivéssemos a oportunidade de descobrir em outros ambientes. Mas me fala, Léo, por mim eu ficava aqui até amanhã, né? Eu gosto de conversa boa, com pessoas que têm um raciocínio bacana, que falam do que amam, isso é sempre muito bom. Mas me fala, avisa o pessoal aqui, onde elas podem te achar? Bom, elas podem me achar no Instagram, né, @LeoPedrosaBRM, ou pelo Instagram da minha empresa, né, @BRM Gestão, LinkedIn também, Léo Pedrosa BRM, no nosso site www.brmgestão.com.br. Então, esses são os canais, eu estou sempre ao alcance de um botão. Muito bem, sigam, olha aí. E também hoje, @bnimarechais.mcz, né? Todas as quintas-feiras, pelo menos pelos próximos 6 meses, estaremos lá conduzindo as reuniões. Estaremos juntos todos. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar. E se você tem uma história do BNI muito interessante, entre em contato conosco, que nós, quem sabe, convidaremos você para sentar aqui junto conosco. Um grande beijo e até o próximo episódio.